Com certeza você já ouviu coisas do tipo: "Ah, as pessoas hoje em dia estão terminando os relacionamentos muito fácil. Não se esforçam o suficiente para construir um relacionamento saudável e não conseguem se apegar a ninguém." Ou ainda: "Para ter um bom relacionamento é necessário esforço, dedicação, insistência." Quantas vezes você já escutou esse discurso? Ele apresenta um problema que é real para muitas pessoas. Afinal, estamos vivendo em uma sociedade na qual estão presentes redes sociais, aplicativos mensageiros, por meio dos quais nós conseguimos adicionar, excluir, simplesmente ignorar ou dar um gelo por um tempo das pessoas com muita facilidade, em lugar de nutrir relacionamentos emocionalmente saudáveis, nos quais expressamos o que estamos passando, sentindo, quais são nossos objetivos nessa interação, quais são as coisas que nos aproximam ou distanciam. Mas e se eu te disser que existe um problema ainda maior do que ter relacionamentos cada vez mais descartáveis, como se diz por aí? Pensa aqui comigo de forma bem honesta. Você conhece mais pessoas que estão arrependidas por julgarem que terminaram de forma muito apressada um relacionamento que era bom? Ou você vê com mais frequência pessoas com receio de entrar em novas relações, feridas por dentro, traumatizadas e arrependidas por terem se mantido por tempo demais em uma relação nada saudável, tóxica, que não era para dar certo, pois as pessoas nela envolvidas talvez não tinham tantos pontos comuns e mesmo assim continuavam se esforçando para tentar fazer aquele relacionamento dar certo. Ambas as situações existem, mas posso apostar que é muito mais provável você lembrar com facilidade de um número maior de pessoas que se mantiveram em um relacionamento por tempo demais, naqueles relacionamentos que pareciam pouco ou nada saudáveis e por isso estão machucadas, do que pessoas que estão arrependidas por terem terminado de maneira muito apressada um relacionamento que era bom. Mas então por que ainda continuamos com o discurso de que o grande problema é o término apressado de relações e não a manutenção prolongada de relacionamentos ruins? É muito importante desmistificar esse ponto. Sim, é positivo manter relacionamentos saudáveis e conseguir dialogar de maneira assertiva sobre nossos encontros e desencontros, sobre nossos interesses que nos aproximam e as diferenças que nos afastam. Mas é igualmente importante conseguir notar quando a interação não está saudável e um rompimento pode ser o mais adequado. O discurso de que devemos nos manter numa relação a todo custo, nos esforçando muito para isso, pode ser perigoso, se isso faz com que as pessoas não percebam que é a hora de terminar um relacionamento doentio. Frequentemente não é o caso de que uma das pessoas é ruim e a outra boa. Às vezes são ótimas pessoas em separado, mas a dinâmica delas juntas não é para dar certo, pois são muito diferentes e tentarem se esforçar para se encaixar só vai gerar dor. Gosto muito de uma frase do psicólogo Carl Jung que diz: "Os sapatos que ficam bem numa pessoa são pequenos para uma outra." Vamos tentar aplicá-la ao tema de hoje. Esses dias levei meu belo pezinho para experimentar alguns calçados. Gostei muito de um modelo específico e qual não foi minha surpresa e frustração ao perceber que o número adequado para mim não estava lá. Os calçados que lá estavam não eram bonitos? Eram sim. O meu pé tem algum problema? Não tem. O que aconteceu para que eu acabasse não levando um calçado? Já que meu pé é perfeito e o calçado que estava lá era bonito e funcional. Simplesmente não havia compatibilidade, pois aquele tamanho à venda não era para mim. Ou seja, pode acontecer de uma pessoa ser excepcional, uma bela companhia, uma bela amizade, e mesmo assim ter diferenças suficientes que façam com que, ao encontrar uma outra pessoa também maravilhosa, elas não deem certo juntas. No Brasil, nós temos uma frase que nos diz assim: "Os opostos se atraem", a qual não poderia ser mais equivocada. Nós não nos atraímos por nossas oposições, mas apesar delas. É possível uma pessoa introvertida ter uma relação saudável com uma pessoa extrovertida? Sim, é claro. É possível que uma pessoa ateia tenha um bom relacionamento com uma outra religiosa? Também, desde que, apesar de
terem esses pontos que destoam entre uma e outra, existam outros pontos comuns significativos que as unam e elas consigam conviver de forma pacífica com esses pontos de diferença. Ou seja, se uma pessoa ateia vê com tranquilidade e sem incômodo a outra cultivando sua religiosidade, e a pessoa que é religiosa não se incomodar com o fato de que a outra não compartilhe de suas mesmas crenças, pois, apesar disso, elas têm outros valores, objetivos de vida, interesses comuns que as aproximam, uma relação saudável entre elas é totalmente possível. Se a pessoa mais introvertida consegue compartilhar dos momentos de interação social, mesmo que de uma maneira diferente de sua companheira que é extrovertida, e a pessoa extrovertida lida muito bem com o fato de que nessas situações sua companheira introvertida não interagirá com os outros do mesmo jeito que ela, é totalmente possível que permaneçam juntas, apesar de suas formas diferentes de interagir nessas situações. Afinal, apesar de terem esses padrões comportamentais diferentes com relação a isso, podem ter outros interesses comuns, como gostarem dos mesmos estilos musicais, assistir conteúdos semelhantes, terem posicionamentos políticos e valores parecidos. Ao mesmo tempo, um padrão comportamental como o de introversão e extroversão pode ser o suficiente para tornar inviável um relacionamento entre duas pessoas. Digamos que para a pessoa extrovertida seja inaceitável que sua companheira não converse de forma aberta, extravagante e com bastante energia com as pessoas em interações sociais. Ou que a pessoa introvertida se incomode em ter tantas interações sociais, preferindo fazer atividades em casa, entre o casal e no máximo entre familiares. Nesse caso, uma pode forçar a outra a ser o que não é e, ao cobrar isso, ambas acabam se machucando sem que ninguém seja feliz. Pode ser que haja uma pessoa que gosta muito de praticar esporte, fazer trilhas, ciclismo, viajar e conhecer novos lugares, novas culturas, novas pessoas, enquanto que a outra prefere estar mais em ambientes intimistas, assistindo seus filmes e séries em casa, interagir com os poucos e mesmo os amigos, se manter no lugar conhecido, não faça questão de praticar esportes, etc. A probabilidade de um casal com essas características se manter junto por muito tempo vai ficando cada vez menor. Entretanto, infelizmente, com a ideia de que precisamos nos esforçar para nos mantermos juntos, frequentemente ferimos um ao outro, forçando o outro a parecer um pouquinho mais comigo, mais do meu jeito de ser, se encaixar a minha maneira. Nessa jogada, ninguém ganha e todo mundo sai ferido. Quando um casal se força para permanecer junto apesar de todas as suas diferenças, vários padrões comportamentais começam a se fazerem presentes, tornando essa relação cada vez mais doentia, o que muitos têm convencionado chamar de relacionamento tóxico. Alguns desses padrões são críticas constantes, sentir-se constantemente avaliado, criticado, mesmo em pequenas coisas. Manipulação, ser pressionado a fazer coisas que você não quer ou sentir-se culpado por não fazer. Ciúmes excessivo, sentir-se controlado ou vigiado, com o parceiro questionando suas amizades e atividades. Isolamento, ser afastado de amigos e familiares. Desrespeito, ser humilhado, ofendido ou ter seus sentimentos ignorados. Medo, sentir medo de expressar suas opiniões ou discordar do parceiro. Controle financeiro, ter dificuldade em acessar seu próprio dinheiro ou ser controlado nas suas decisões financeiras. Gaslighting, ter os seus sentimentos e percepções questionados, fazendo você duvidar de sua própria sanidade, ao falar coisas como: você está exagerando, isso nunca aconteceu. Você está interpretando isso tudo errado, eu nunca disse isso. Se você não fosse tão sensível, isso não teria acontecido. Ameaças. Ser ameaçado de forma física ou emocional. Invasão de privacidade. Ter seus pertences revistados ou suas conversas espionadas. Falta de apoio. Não receber apoio em momentos difíceis ou ter seus sucessos minimizados.
culpa, se sentir constantemente culpado pelos problemas do relacionamento. A culpa é sua. Desigualdade de poder. Um parceiro ter mais poder e controlar as decisões do outro. Sentimento de vazio. Sentir-se emocionalmente drenado e sem energia. Falta de comunicação, que é ter dificuldade em conversar abertamente sobre seus sentimentos e necessidades. E aquele ciclo de rompimentos e reaproximações. Tem um ciclo de brigas, reconciliações e mais brigas, parecendo que não tem fim. Portanto, quando você estiver se esforçando demais para fazer uma relação dar certo e apesar desses esforços, a relação continuar sendo muito difícil, faça-se perguntas como: quais são os valores mais importantes para mim em um relacionamento? Eles estão alinhados com os valores do meu parceiro? Quais são as nossas crenças sobre amor, compromisso, fidelidade? Como vemos a importância da família e dos amigos em nossas vidas? Quais são nossas opiniões sobre questões como religião, política e educação? Quais são nossos objetivos de vida a curto, médio e longo prazo? Eles são compatíveis ou complementares? Como visualizamos nosso futuro juntos? Queremos ter filhos, comprar uma casa, viajar pelo mundo? Quais são nossas expectativas de carreira e como isso se encaixa em nossa vida a dois? Quais são nossos hábitos e rotinas diárias? Como conciliamos nossas atividades individuais com o tempo a dois? Como gostamos de passar nosso tempo livre? Quais são nossos hobbies e interesses em comum? Qual é a nossa visão sobre finanças e como gerenciamos nosso dinheiro? Como nos sentimos em relação à nossa vida sexual? Estamos satisfeitos com a frequência e a qualidade? Quais são nossas expectativas sobre intimidade emocional e física? Sentimos que podemos ser vulneráveis um com o outro? Como apoiamos o crescimento pessoal um do outro? Estamos dispostos a mudar e aprender com o outro? Se em algumas dessas questões você perceber que existe um desalinhamento entre vocês em pontos que você considera essenciais, pode estar aí a origem de tanto desgaste e insistir em forçar que o outro mude ou se forçar a abandonar o que para você é crucial, continuará a gerar muita dor e angústia. Você já conheceu pessoas que namoram sempre o mesmo tipo? Parceiros com a mesma tonalidade de pele, altura, cor de olhos, etc. E as relações sempre dão errado? Já vi pessoas que insistem em entrar em outro e outro relacionamento baseando-se apenas em aspecto físico ou econômico, mesmo que as parcerias escolhidas sejam absolutamente incompatíveis em valores que para elas são cruciais. As relações não dão certo e as pessoas ficam se questionando se são dedo podre, quando na verdade o problema é que elas avaliam pontos pouco importantes e deixam de considerar outros que seriam mais relevantes. Recentemente, Camila Busato viralizou no YouTube com vídeos falando a respeito de reflexões sobre sua vida. Numa delas, narra sobre como sofreu em relacionamentos que não deram certo. Já fui xingada, já fui humilhada e no outro dia tava lá abraçada com ele. Nossa, eu já aceitei o cara terminar comigo e falar na minha cara: não quero mais você, suma, saia da minha vida. E sei lá, continuar ali, argumentando com ele, negociando pra ele voltar pra mim. Aí ele voltava, aí terminava de novo, aí eu fazia tudo de novo. E esse ciclo sem fim de eu ficar tentando convencer uma pessoa a me amar. Gente do céu. E eu já chorei muito pra minha mãe e pra minha psicóloga, falando por que eles não conseguem me tratar bem. E eu ainda tinha um pensamento tóxico e assim, excruciante, né? É venenoso, gente, é cansativo, só de falar cansa. Eu tinha esse pensamento de que quanto mais eu fosse aquela namorada projetada e idealizada, incrível pros caras, mais eles me tratariam igual. E não funciona assim. O que Camila relata nesse trecho é a realidade de muitas pessoas quando não existe compatibilidade suficiente entre a sua forma de ser e a da outra pessoa. Mas
mesmo assim, permanecem se esforçando para se mudar a outra pessoa, ser aquilo que não é. Se eu agir assim, nunca conseguirei ser 100% o que a outra pessoa deseja e nem serei feliz por não estar sendo quem sou. No livro Mitos Conjugais, o psicólogo Arnold Lazarus conta uma história que citaremos aqui com algumas modificações. A súbita paixão de Maurice e Carol resultou em um casamento em 3 semanas e meia, e seus problemas começaram a aparecer já na lua de mel. Maurice descobriu sua fixação por navegação e ela percebeu que andar de barco a deixava enjoada. Ela desejava conviver com outros casais e ele a queria só para ele, o tempo todo. Ele queria ter relações sexuais quando despertava pela manhã e ela gostava mais à noite. 6 meses depois, uma variedade de pequenas diferenças havia tornado a relação cheia de conflitos. Sentiam-se ofendidos e mutuamente incompreendidos. Como tantos casais, eles brigavam, mas também tinham momentos de prazer, alegria e felicidade. Depois de 14 meses, nasceu a filha deles e em 3 anos, a relação estava tão desgastada que o divórcio, mais do que uma ameaça, tornava-se uma necessidade. Eles brigavam inclusive em público, mas antes de procurar um advogado, a necessidade de uma orientação matrimonial parecia evidente. E então marcaram uma consulta. Atendi o casal várias vezes e em 2 ocasiões os vi separadamente. Descobri as principais áreas de conflito e os métodos já ensaiados na busca de solução. Incentivei a busca por melhores caminhos para um acordo, o estabelecimento de contratos, a superação de sabotagens ocultas e o início de uma negociação sincera. Carol fixou a seguinte lista no quadro da cozinha. Primeiro, jamais criticar a pessoa, criticar somente aspectos específicos de sua conduta. Segundo, não viole a mente, ou seja, não diga jamais a outra pessoa o que ela estaria pensando ou sentindo. Terceiro, evite dizer você sempre ou você nunca. Ao invés disso, procure ser mais específico. Quarto, evite as categorias de certo, errado, bom, mal. Assim que aparecer um desacordo, procure conversar, em lugar de simplesmente rotular. Quinto, use mensagens do tipo eu sinto, ao invés de você é tchananana. Por exemplo, diga eu me sinto ferido quando você me ignora, em lugar de dizer você é egoísta e negligente porque você me ignora. Sexto, seja direto e honesto. Diga o que sente e sinta o que diz. Sétimo, eu estou bem, você está bem. Eu falo e você fala. Carol fez 2 cópias dessa lista com as 7 regras básicas. Maurice levou uma delas na carteira e ela ficou com a outra em sua agenda. As consultas semanais treinaram o casal para a aplicação dessas normas e para a elaboração de outras visando um matrimônio melhor. Depois de 4 meses de terapia, Maurice e Carol praticamente deixaram de brigar. Não trocavam palavras ásperas. Carol disse: quase não brigamos nas últimas 5 ou 6 semanas. Na verdade, tivemos divergências, mas desenvolvemos condições para negociar em torno delas. Maurice concordou e disse: nós dialogamos ao invés de brigar e fazemos contratos a cada vez que aparecem divergências. Carol disse que nunca tinham se relacionado tão bem, nem mesmo durante o breve, porém romântico noivado. Até aquela altura, parecia que a terapia tinha sido um êxito. Ao invés da coerção, eles tinham conseguido reciprocidade. As querelas e lutas foram trocadas pela conversa e o jogo aberto. Carol disse: porém, tudo isso é um trabalho tão árduo. Maurício me olhou e acrescentou: bem, eu creio que temos que lutar para conseguir um bom matrimônio. Dizem que o casamento é como um jardim que precisamos regar, limpar e fertilizar. Os bons matrimônios não nascem prontos. Eles são uma conquista, não é mesmo? Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, Carol disse: quando vimos vê-lo há 4 meses, estávamos numa canoa à deriva e sujeita a cair nos precipícios. Você nos deu remos e agora já remamos bastante contra a correnteza. Porém, a corrente é tão forte que não podemos nos atrever a relaxar e admirar a paisagem. Se deixarmos de remar, ainda que por uns poucos minutos, seremos levados de volta ao abismo. Então, olhei para Maurice, nossos olhos se encontraram e ele desviou seu olhar para outro lugar.
Carol olhava para o teto. Parecia profundamente concentrada em seus pensamentos. Suas palavras estavam mobilizando algo em seus sentimentos. Sentia-me inquieto e repetia para mim mesmo aquelas palavras. Os bons matrimônios precisam de um trabalho duro. Não podemos relaxar. A corrente é tão forte. Ou é como um jardim que deve ser adubado. Eu já tinha passado até então mais de 12 de sessões com aquele jovem casal e tínhamos chegado a um ponto decisivo. Eles eram clientes excelentes, que tinham cumprido suas tarefas e conseguido excelentes resultados, e agora os estavam questionando. Eles tinham medo de se fazer as perguntas básicas que já estavam implícitas em seus comentários. É só isso que um matrimônio tem para oferecer? Afinal, até agora apenas trocamos as nossas brigas por um trabalho enorme e sem descanso. Ao cogitarem que talvez agora eles estivessem suficientemente maduros e preparados para uma separação amigável, Carol e Maurice pareciam aliviados por verem que poderia haver algo além da negociação infinita. Como diz Carol, temos que passar a vida negociando as mínimas tomadas de decisão. Maurice se encantava com a televisão e Carol odiava. Ela adorava balés e óperas, ele detestava. Ele gostava de boliche e handball, enquanto ela gostava de tênis, golfe e natação. Assim, cada atividade realizada separadamente ou não, requeria sempre alguma forma de negociação e de compromisso. Eu vou ao balé se você estiver disposta a ir ao cinema. Por que não joga tênis enquanto eu vou ao boliche? Na medida em que discutíamos as preferências e aversões de cada um, ficava cada vez mais claro que Maurice e Carol estavam em desacordo em quase tudo. Eles tinham preferências diferentes quanto às pessoas, roupas, artes, comida, política e religião. Apesar disso, eles tinham relações sexuais frequentes e satisfatórias. O único ponto no qual estavam em acordo era na cama. Apesar de tantas divergências, a terapia matrimonial tinha capacitado Carol e Maurice a viverem juntos sem brigas. Lidavam com seus problemas de forma racional e sensata. Mas agora eu percebia porque ambos achavam o casamento um saco. É que eles não viviam matrimônio algum. O que eles tinham em comum era uma sociedade complicada. Tinham sexo, mas não tinham amor. Não viviam nenhuma cumplicidade nem eram felizes. Estando juntos, até viviam harmoniosamente, mas estavam desesperadamente sós, em um casamento que na verdade jamais deveria ter se consumado. Maurice se perguntava: será que não deveríamos continuar juntos pelo bem de nossa filha? Você sabe o que acontece com os filhos de lares desfeitos? Eu disse que tinha cuidado de dezenas de adultos com problemas pelo fato de seus pais terem mantido o casamento que já estava em coma, alegando o bem dos filhos. Muitos pacientes já adultos disseram: eu preferia que meus pais tivessem se separado. Talvez eu estivesse bem melhor agora. Não é uma boa ideia criar filhos em uma atmosfera de tensão e bloqueio afetivo, ou em um lugar em que os pais cultivam problemas e conflitos. Uma separação amigável, em que as crianças têm um acesso fácil aos pais, oferece um clima muito mais sadio para o amadurecimento psicológico. A opção pela separação não é fácil. Maurice e Carol passaram vários meses pensando nisso e depois me pediram uma sessão. Não há mais o que fazer, disse Carol. Apesar de vivermos bem, realmente não temos nada em comum. Um bom momento para tentar uma separação amigável é quando a relação está fluindo bem e não quando está em crise. É muito mais fácil ser objetivo, racional e imparcial em um acordo entre amigos do que entre inimigos, disse Maurício. De fato, somos bons amigos, mas um péssimo casal. Então, nós três fizemos um acordo. Maurice e Carol teriam livre acesso à filha. Discutimos a divisão do dinheiro, móveis, os demais pertences e a nova moradia de cada um deles. Os advogados redigiram o acordo final e em 8 ou 10 dias foi concedido o divórcio, sem qualquer sentimento de culpa. 5 anos depois, vi novamente os dois pela última vez. Contatei Maurice em seu trabalho para uma entrevista de acompanhamento. Ele tinha se casado 7 meses depois de separação e Carol também voltou a se casar, alguns meses depois dele. Ambos tiveram um outro filho.
Maurice diz que o seu segundo matrimônio era muito gratificante. Eu aprendi com os erros do meu primeiro casamento e, pelo que sei, Carol também está muito bem, comentou. Quanto à sua filha, estava com 7 anos e gostava de ajudar a cuidar dos novos irmãos. Me alegro em saber que ela é uma menina feliz. Sei que fizemos o correto, afirmou Maurice. O que podemos aprender de Carol e Maurice? Algumas autoridades em aconselhamento matrimonial acreditam que todo e qualquer casal só pode passar a viver bem seguindo regras fundamentais como evitar rotular, apontar defeitos, julgar, exigir, ignorar, atacar e aplicar elogios, felicitações, ouvir, raciocinar, agradar, ajudar, perdoar. Ao adotarmos essas diretivas, poderíamos quase garantir um matrimônio feliz e pleno de êxito. É uma pena que não seja assim. Existe uma enorme diferença entre a coexistência pacífica e amistosa e um casamento fracassado que já não vale mais a pena manter. A terapia conjugal tornou a agressiva relação de Carol e Maurice em uma vida sufocante e cheia de tentativas de negociação sobre coisas banais. No fundo, eles continuaram tão incompatíveis como antes e quase não tinham mais nada em comum. Um relacionamento amoroso requer companheirismo, trabalho em grupo, metas comuns e uma relação de muito respeito. No entanto, ele é muito mais do que a soma de todas essas qualidades juntas. Mais do que um consenso em questões fundamentais e de interesses, sem amor, atração, carinho, compreensão, a vida de casados é tão árida quanto as areias do Saara. Quando perguntei a Maurice se ele estava se esforçando para manter uma boa relação em seu segundo casamento e se ele também precisava dedicar atenção constante como requer um jardim, ele respondeu: "Não, nada disso. Nós vivemos bem e nada mais." Acrescentou ainda que, embora sua esposa e ele tivessem desacordos, sobre os quais negociavam e se harmonizavam, a relação entre eles era pautada pelo companheirismo. Sim, é importante aprender a lidar com algumas diferenças no relacionamento e não romper a relação por qualquer coisa. Mas se as diferenças são tamanhas que faz com que você se sinta num barco lutando contra a correnteza, tão forte que não pode se atrever a relaxar e admirar a paisagem, pois, se deixar de remar, ainda que por alguns minutos, serão levados para o abismo, ou que para manter a relação tudo requer alguma forma de negociação e acordo, sendo necessárias DRs a cada 1 ou 2 semanas, por exemplo, então talvez seja o caso de aceitar que vocês podem ser bons amigos, mas um péssimo casal. Lembre-se, não são os opostos que se atraem, são os semelhantes. Quando os opostos se atraem, estão se atraindo em função das semelhanças e apesar das oposições. Ao entrar ou ao estar em uma relação, avalie antes de tudo o quanto vocês cultivam de valores e interesses comuns. Se não existem valores e interesses comuns significativos o suficiente, mesmo que ambas sejam boas pessoas e tenham até algumas coisas que os aproximam, sem isso, estarem juntos com toda a cumplicidade e afinidade que um relacionamento romântico de longo prazo exige, pode ser um grande sacrifício, fracasso e gerar muita dor. Não é legal acabar com um relacionamento bonito, mas manter uma relação feia também não. É preciso atitude para corrigir as coisas. Se é possível torná-la bela, faça. Se, apesar de tudo, ela continua feia e desgastante, tenha coragem de pôr fim a ela, mesmo que o rompimento, como é muito comum, gere dor. É melhor passar por um período de dor após romper uma relação incorrigível do que mantê-la e ter uma vida de recorrentes feridas mútuas. Pense nisso.